Bom, se você tem um Deus Pai, mais um Deus Filho, mais um Deus Espírito Santo, então você tem um Deus Pai, mais um Deus Filho, mais um Deus Espírito Santo, dá igual a 3 deuses, querendo ou não, é a lógica. Fora disso, a matemática está errada. Agora, se você tem um Deus Pai, como a Bíblia diz, há um só Deus e Pai de todos. E você tem um Filho de Deus, como a Bíblia diz. A Bíblia não chama Jesus de Deus Filho, mas de Filho de Deus. E você tem um Espírito Santo, um Espírito Santo de Deus. Aí fica correto. Aí você tem um Deus, um Filho de Deus e um Espírito Santo de Deus, mas você não tem 3 deuses. Mas os teólogos vão me dizer, você está querendo dizer que o Filho de Deus não é Deus? Que o Espírito Santo de Deus não é Deus? É, mas só que não é um dos deuses como vocês teólogos dizem. O Filho de Deus não é um dos deuses da divindade. O Espírito Santo não é um dos deuses da divindade. O Filho de Deus é este Deus Pai manifestado como Filho. O Espírito Santo de Deus é este Deus Pai manifestado como Espírito Santo de Deus. Nós não temos 3 deuses, nós temos um Deus Pai, como a Bíblia diz, que se manifestou como Filho de Deus e como Espírito Santo de Deus. Opa, mas já sei para onde os trinitarianos vão correr. Só que, meu amigo, Jesus orava como se tivesse outro no céu. Exatamente, porque você não pode esquecer que este Jesus aqui, ele é um homem, é o segundo Adão. Paulo diz que a morte veio pelo homem e a vida veio por outro homem. Ele é o mediador. O mediador não pode ser uma divindade, o mediador tem que ser um homem. Você está esquecendo da natureza humana de Jesus. Então, Jesus, como ser humano, orava ao Pai que estava no céu. E o Pai está no céu e também está nele. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,19, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E Jesus disse para Filipe, quando perguntou, mostra-nos o Pai, disse, o Pai está em mim. No entanto, muitas vezes o Pai também, Jesus se referia ao Pai como se estivesse no céu. Por quê? Porque o Pai é Deus onipresente e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Portanto, Jesus, como ser humano, ele orava ao seu Deus. Filipenses, capítulo 2, verso 5, diz que ele se tornou homem, servo, e como um servo ele tinha que orar a um Deus. Por isso ele diz, o Pai é maior que eu. Ele disse, eu vou para meu Deus e vosso Deus. Ele falava como ser humano, pois não se esqueça que ele é o segundo Adão, um homem. Se você tem um Deus Pai, mais um Deus Filho, e você crê que são 2 pessoas distintas, então este Deus Filho não pode ser mediador. Porque o mediador tem que ser homem. É o que Paulo diz em 1 Timóteo 2,5. Ele diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Aí Paulo especifica dizendo, o mediador é Jesus Cristo, o homem. Ele diz, o homem, o mediador não pode ser Deus. Ele tem que ser um homem. Se este Deus Pai é uma pessoa divina, se esse Deus Filho é outra pessoa divina, eles precisam encontrar um outro homem para ser mediador. Jesus não podia ser mediador. Portanto, é por isso que em Romanos capítulo 5, Paulo diz que o pecado veio por um homem, Adão, e a vida veio por outro homem,
Observe que não diz que a vida veio por um Deus, por uma divindade, mas por outro homem, porque o homem caiu e o próprio homem precisava se levantar. Portanto, a doutrina da Santíssima Trindade é completamente fora de ética.